até o 33. Do 16 ao 33. Atos 13, do 16 ao 33. Vamos ver o que é que a gente consegue extrair desse texto hoje para que nós possamos aplicar nas nossas vidas e aprender com que Paulo fala aos nossos corações, lembrando que uma das coisas que ele fala é justamente da ceia do Senhor, da ressurreição de Cristo. Eu vou explicar aos poucos, não sei se vai dar tempo de chegar por causa do horário, mas a gente vai seguindo até terminar Atos 13. Vamos dar uma paradinha, provavelmente domingo, mas depois a gente continua. Amém? Atos 13, do 16 ao 33. Eu vou ler os pares e gostaria que a amada igreja lesse os ímpares. A palavra de Deus nos diz assim: o testemunho de Paulo em Antioquia. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: israelitas e todos vocês que temem a Deus, escutem. Suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. E tendo tirado Saul, levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Antes da manifestação de João Batista, pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Irmãos, descendência de Abraão e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação. Embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais. Vou encerrar aqui no verso 34 para fechar a perícope, tá? E quanto ao fato de que o ressuscitaria dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, Deus o expressou desta maneira e cumpriu a favor de vocês. Amém? A ceia do Senhor sendo cumprida, a ressurreição de Cristo, morte, ressurreição, nesses dois últimos versículos aqui que a gente viu, a partir do 30. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. A promessa foi cumprida. Essa é uma narrativa muito importante. Eu venho falando disso, vou só repetir. Havia uma pregação na igreja dos apóstolos, é o que nós chamamos de querigma, a proclamação da igreja apostólica, a doutrina dos apóstolos, repetindo, não a doutrina romana, tá? A doutrina dos apóstolos.
que era estruturado em quê? Uma revisão do povo de Israel, o que aconteceu com o povo de Israel, o aparecimento de Jesus. Antes apareceu o precursor, que era João Batista, a voz que clama no deserto. Em seguida, ele fala da morte e ressurreição de Cristo. Era isso que eles pregavam. E no final, ele chamava o povo ao quê? Ao arrependimento. Arrependimento e confissão. A gente vê que não mudou muito. Essas eram as doutrinas centrais. Algumas doutrinas iam sendo incluídas de acordo com a necessidade do povo. Exemplo, a doutrina da ressurreição dos mortos, que foi pregada domingo à noite. A doutrina da justificação pela fé. De acordo com o que ia acontecendo as heresias dentro da igreja, os apóstolos iam combatendo as heresias. O que é que a gente vê aqui no verso 16? Paulo, levantando-se e fazendo com a mão o sinal de silêncio, disse: Israelitas e todos vocês que temem a Deus, escutem. Quando nós saímos e fazemos missões, esse é o nosso papel: falar, pregar. Aqui é uma pregação do apóstolo Paulo, né? E a pregação é uma igreja que vai falar para que as pessoas possam escutar e para que o Espírito Santo possa transformar. E como é que nós vamos, pastor? Ele diz aqui: em temor, em temor, em temor. Aí ele começa a falar justamente o que a gente falou do querigma. Ele diz, no verso 17: o Deus, o povo de Israel, escolheu nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde tirou com um braço poderoso. A gente viu que Deus, ele fez isso com o povo de Israel, escolheu o povo de Israel, exaltou o povo de Israel e cumpriu a promessa. Apesar da teimosia, a segunda geração entrou na terra que manda leite e mel. A terra que mana leite e mel. E isso já serve para a gente trazer uma aplicação para a igreja. Qual é a aplicação, pastor? Deus já nos promete a nova Jerusalém celestial, a cidade de fundamentos. Mas o que foi que eles fizeram para entrar na terra prometida? Pegaram na espada, lutaram para chegar. Deus já nos prometeu o céu, e nós fazemos o que agora, pastor? Hoje, para chegarmos na nova Jerusalém celestial, perseveramos. A perseverança dos santos, nós já fomos salvos, lavados. O processo agora é de santidade, santificação. O escritor de Hebreus vai dizer: sem ela ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então eles entraram na terra prometida. A primeira geração ficou pelo meio do caminho. O que é que a gente viu? Um povo teimoso, a primeira geração. Nós temos que ter muito cuidado, nós como igreja, porque eles estavam o quê? Cheios de mau costumes. Cheios de mau costumes. E nós, o que é que nós estamos sendo hoje? Uma igreja obediente? Ou uma igreja que faz a vontade de Deus e que vive conforme a vontade de Deus? A segunda geração entrou, nós entraremos, mas nós temos que ter cuidado como é que está sendo a nossa caminhada diante de Deus. Porque se há alguma coisa que nos impeça de participar da ceia do Senhor, alguma coisa que nos impeça de ter um relacionamento com os nossos irmãos, você está blasfemando contra o corpo de Cristo. É blasfêmia, porque eu não consigo perdoar o meu irmão que convive comigo e que está ligado ao corpo, Cristo como cabeça. Nós temos que avaliar as nossas vidas diariamente e constantemente. O que é que impede a harmonia da igreja? O que é que impede a unidade? O apóstolo Paulo, ele foi mais longe lá, vocês são um só corpo, é um só Senhor, um só batismo, todos foram batizados com o Espírito Santo, uma só fé, uma só esperança, um só Senhor, um só Deus que age no meio de todos e está sobre todos. É isso que a gente tem que avaliar. Nós temos que aprender com o erro de Israel. Nós temos que aprender com os erros nossos do passado para que nós não possamos errar mais. Aonde eu errei? O que é que eu tenho que consertar na minha vida? Porque senão, se eu blasfemo contra o corpo de Cristo, eu estou blasfemando contra quem? Contra o cabeça. Contra o cabeça. Era isso que o apóstolo Paulo fazia.
Ele estava lutando uma guerra que não era uma guerra dele. A guerra de Paulo era contra Cristo. Saulo, ainda era Saulo, Pedrinha, por que tu me persegues? Quem é Senhor? A quem? Jesus, a quem tu persegues? Então, a igreja tem que ser uma igreja voltada, alicerçada em unidade e em novidade de vida. No versículo 17 ele diz que ele escolheu Israel, não porque Israel merecia, escolheu e exaltou, apesar de tanta desobediência. A gente pensa que não há consequência, plantamos o que colhemos o que plantamos. A planta é a lei da semeadura, não mudou nada, salvos pela graça. Mas o que é que a gente viu? Deus mesmo assim tirou esse povo com braço forte, 450 anos, cativos, debaixo do feitor, debaixo do chicote. Quando saíram, estavam com saudade do chicote. Já pensou? Com saudade dos falsos deuses. Na hora que iam receber a lei do Senhor, a lei é santa, justa e boa, o problema é o pecado. O que foi que eles fizeram? Fizeram Deus para eles, um bezerro de ouro. Hoje Deus fez muito mais por nós. Ele resgatou aquele povo de um cativeiro físico. Hoje Ele nos retira do cativeiro do pecado e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Ele nos transforma, Ele muda, Ele nos traz para o seu reino e nos mantém no seu reino. Mas Ele diz aqui que Ele suportou, ao verso 18, suportou os maus costumes. Durante 40 anos, foram anos de murmurações e teimosia. Ó povo teimoso. E foi a época que aconteceu o maior milagre. Você sabe o que é? Todo dia chover, o maná, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você sabe o que é? 40 anos, a sua roupa não desgastar, as suas sandálias não desgastar, e durante 40 anos nenhum tornozelo inchar. É muito milagre. É muito milagre. Não tinha água, toca na rocha, água. Milagre, milagre acima de milagre. Milagre acima de milagre. Mas o que era que havia? Dureza de coração. Dureza de coração. A pergunta volta para a igreja: como é que está o nosso coração hoje diante de Deus? É sempre um contraponto, é sempre um contraste. Como é que está o nosso coração diante de Deus? Contrito, quebrantado, agradecido. Senhor, obrigado, Senhor. A gente às vezes, nós como crentes, nós murmuramos por coisas pequenas. Eu estava assistindo hoje, teve uma mãe, aconteceu um acidente, vinham os 5 filhos no carro, todos os 5 morreram. Aí eu disse: meu Deus, como eu sou ingrato. Estou falando de mim, sabe? Falando de mim, que às vezes eu estou daquele jeito. Pisaram no meu dedinho, pisaram no meu dedão, pisaram no meu calo. Ingrato. Estou falando de mim. Deus fez grandes coisas por essa nação. Eles nunca poderiam chegar lá. Olha o que é que diz no verso 19, ó. Verso 19: e havendo destruído 7 nações, 7 nações foram destruídas. Eu gostaria que a Camila colocasse aí. 7 nações destruídas. Era impossível. Uma naçãozinha que saiu, peregrina, não tinha nada de espada, nada. Deus foi capacitando eles nessa caminhada. Deuteronômio 7:1. A gente vai ver essas 7 nações aí. Ó, havendo 7 nações em Canaã, Deus em Canaã deu essas terras como herança a seu povo. A gente sabe quais são aqueles povos, né? Aqueles povos, heteus, gigazeus, amorreus, cananeus, fariseus, aveus e os jebuseus. Era impossível. Nações poderosas, exércitos poderosos. Mas qual era a promessa? Ó, vocês herdarão a terra que mana leite e mel. E qual a promessa para você? Você herdará a nova Jerusalém celestial. Continue segurado na sua espada. Não mudou nada. E qual a tua espada? Tu está com ela na mão. Tu está com ela na mão, meu amado. Tu vive por ela. É a regra de prática e fé da igreja. Nós chegaremos.
Nós chegaremos, porque a promessa é dele. Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Não tardam e nem falham. Todas elas são no tempo de Deus. Amém, igreja? Louvado seja Deus por isso. Tudo isso, aí ele começa, o querigma é isso, tá? A primeira coisa do querigma é a proclamação da igreja primitiva, do querigma, proclamação, era o quê? Falando do povo de Israel, a história, e serve hoje, para quê? Olha, não erre onde eles erraram. Não erre onde eles erraram. Ele continua, ó, verso 20: tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhe deu juízes até o profeta Samuel. 450 anos. Debaixo do feitor. O que é que ele está falando? O que é que ele está falando aqui? A gente tem que lembrar, ó. 400 anos, tá? De quê? Cativo. 40 anos no deserto. Aí o autor coloca mais 10 e mais alguns anos, cerca de 450 anos, até eles entrarem. Poderiam ter entrado em 90 dias. Mas se entrasse em 90 dias, não ia aprender não. Aí Deus, não, vai ser 40 anos. Vai ser 40 anos. Vários ficaram pelo meio do deserto. 2 famílias entraram, só, na terra prometida. Por isso que aquele que persevera até a morte será salvo. Liderados, ele disse que depois recebeu juízes. A gente vê os juízes lá, começando por Otiniel, eu acho que é o primeiro juiz. Aí tem Gideão, Jefté, vários juízes, né? Sansão, que é um dos mais conhecidos, e chega em Samuel, o profeta. Deus sempre levantou aqueles para direcionar o seu povo. Ele sempre teve isso. Aí chega no verso 21, a teimosia do povo. Eu fico assim lendo, mas eu digo, de vez em quando eu sou teimoso também. Eu peço a misericórdia de Deus, né? Para que eu não deixe, e que eu esteja e faça a vontade dele. Olha o que é que ele diz, verso 21. Verso 21, ele diz assim: então eles pediram um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto durante 40 anos. Querem um rei, tome Saul, receba Saul. Não querem um rei? Como é que eu já reino sobre vocês? Eu sou o rei de vocês, e vocês querem um rei. Querem ficar igual os pagãos? Toma aqui, Saul começou bem, foi ungido, naquela época recebia. Deus disse, vai lá Samuel, unge. Eles não querem Saul, chama Saul. Saul naquele momento recebeu o Espírito Santo de Deus, só que o Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento ele não ficava, a promessa era só aqui, ó, em Atos. O Espírito Santo vinha no Antigo Testamento e não permanecia. Nós temos o exemplo de Sansão. O pessoal pensa que a força de Sansão era os cabelos. Não. A gente ouvia isso, né? Nas escolas antigamente. Era o cabelo de Sansão, era o Espírito de Deus sobre Sansão. Sansão teimou, o Espírito de Deus saiu. Voltou quando o Espírito de Deus para Sansão? Quando ele destruiu lá Dagon. Foi isso, o Espírito voltou. Só que não aconteceu a mesma coisa com Saul. Não aconteceu a mesma coisa com Saul. Teimosia. Começou a procurar. Primeiro, as ofertas de Saul não agradavam a Deus. Deus disse, eu não quero que você oferte assim. Sua oferta não me agrada. A sua oferta vem de povos pagãos. Eu não quero isso de você. Mas só que ele levanta quem? As promessas de Deus nunca falham e nunca tardam. Quem ele levanta? Rei Davi, verso 20. E tendo tirado Saul, Deus coloca, Deus tira. Colocou e tirou. O povo pediu, colocou. Quem colocou foi ele, mas quem pediu foi o povo. Olha o que é que ele diz. E tendo tirado Saul, próprio Deus, levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei em Davi, filho de Jessé, homem segundo o coração, que fará toda a minha vontade. Ele levanta Davi, o homem segundo o seu coração, apesar das imperfeições,
Geralmente a igreja quer olhar para o adultério de Davi, mas Davi se arrependia, confessava. Aí é onde está a diferença entre Davi e Saul. Eu vou até pegar esse exemplo hoje à noite. Davi era um homem temente a Deus, pecou, mas se arrependeu. As promessas de Deus na vida de Davi, apesar que quando você peca, fica as consequências. Mas o que é que está dizendo aqui? Davi é o homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus, que fará a minha vontade. E lembra quando Davi ia para as guerras? Senhor, só vou se for contigo. Senhor, só vou se for contigo. Quase nenhuma batalha perdeu, só quando teimou. Mas as que iam direcionadas por Deus, Deus ia na frente. Não ficava um inimigo. Todos os inimigos foram abatidos. Filisteus, principalmente, que eram os principais inimigos de Davi daquela época. Todos foram abatidos. Todos os inimigos da igreja serão abatidos. Todos. Não ficará um de pé. Ele colocará todos debaixo do estrado dos seus pés. Serão abatidos. Nós não precisamos fazer nada. Quem faz a colheita é Ele. Quem faz a separação é Ele. O juízo pertence a Ele. A vingança pertence a Ele. A igreja continua sendo uma igreja militante. E a promessa se cumpre. Verso 23. Louvado seja Deus. Olha, que coisa maravilhosa. Da descendência deste, Davi, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Aleluias. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. As promessas se cumpriram. Qual, pastor? Gênesis 3,15. Nascerá o menino da mulher, o descendente. Se cumpriu. Se cumpriu. E elas serão todas cumpridas. Todas as promessas de Deus serão cumpridas na tua vida, meu irmão. É promessa do Senhor, não é do pastor. Se fosse do pastor, nós estávamos mortos. Porque o homem, pecador ainda, lavado e remido com o sangue do Cordeiro, mas pecador. Mas as promessas é de Deus, que o Salvador chegou. Aquele que era, é e há de vir, voltará em glória, majestade e poder. Separará a sua igreja para Ele. Nós somos dele. Viemos dele e voltaremos para Ele. Viemos dele e voltaremos para Ele. Porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. Somos dele, viemos dele e voltaremos para Ele. Viemos do céu e voltaremos para o céu. Por quê, pastor? Porque Ele diz que você é dele antes da fundação do mundo. Amém? Antes da fundação do mundo. É uma promessa sensacional, cumprida. Pastor, qual a minha parte agora? Perseverar, harmonia, cumprir a grande comissão. Nós estamos falando aqui da grande comissão. É a primeira viagem missionária de Paulo. Ele falando, dando testemunho. O Salvador chegou. O Salvador chegou. As promessas de Deus não falham. Havia uma promessa a Davi. Camila, coloque aí a promessa a Davi. A promessa a Davi. 2 Samuel 7, 16 e 17. 2 Samuel, quem quiser abrir, senão a gente acompanha por aqui. 2 Samuel 7, do 16 ao 17. É a promessa a Davi. A promessa do Messias, ó. Quanto a você, Davi, atrás é Davi, tá? A sua casa, o seu reino serão firmados para onde? Para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Verso 17. Segundo todas estas palavras e conforme toda essa visão, assim Natã falou a quem? A Davi. Todas. O trono nunca será abalado, porque Ele está lá e Ele reina poderosamente. Tem todo o controle, todo o poder. Pastor, o que é que eu preciso fazer? Paulo diz lá: sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O culto racional. Não se molde a esse século. Não.
Não se envolvam com as modinhas que estão aparecendo aí, ventos de doutrina, elas ficarão para trás, agora são cheirosas. As doutrinas que atrás são cheirosas. Você pode viver do jeito que você quer nessas igrejas, pode fazer tudo. O que é que Deus diz? Não, santidade, novidade de vida, mandamentos. Jesus vai mais além, ele muito mais além. Eles não são pesados para aqueles que são filhos. Nunca foi peso, é gozo na alma, é prazer no rosto. Não fique com o rosto moribundo. Alegria, se alegre. As garantias, as certezas, todas as realizações em Cristo serão cumpridas. Pastor, mas está doendo também aqui, minha irmã, meu irmão. Mas a promessa era essa: quanto a você, a sua casa, o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O Messias veio através da cruz do Calvário, e todas as promessas se cumpriram. Aí ele começa a falar do querigma que eu falei, né? Versos, deixa eu ver se dá para falar. Dá. Tem uns 15 minutinhos que dá para falar sobre ele. Grande homem de Deus. No querigma, a gente viu lá a história de Israel. Em seguida ele falava de quê? A igreja, o precursor. Aquele que abria. O precursor, aquele que abre, aquele que anunciaria o Rei da Glória, aquele que viria em majestade e poder, aquele que anunciou: eu batismo só com água, mas ele vai batizar a sua igreja com o Espírito Santo de Deus, e vai batizar o mundo, sabe com quê? Com fogo. O fogo é do juízo aqui. Tem pessoa querendo: eu quero me batizar com fogo. Não entende a palavra de Deus. Vai querer se batizar com fogo? É o fogo que queima e vai para o inferno. Não existe batismo com fogo. O batismo é com o Espírito Santo de Deus. O primeiro batismo é o batismo com o Espírito. Ele diz aqui, e João explica bem direitinho, porque eu não vou pegar agora o texto, eu vou só dar uma pincelada, a gente pega depois e segue aqui. Então o que é que ele disse? O precursor, o querigma vinha, povo de Israel, história de Israel. Ele falava de Jesus, a promessa desse Messias que viria. E agora a igreja sempre falava de quê? Do precursor, a voz que clama do deserto, e clamou no deserto, que viria para anunciar a vinda do rei, que estava prometida no Antigo Testamento. Os profetas falaram dele, Isaías, que viria um como Elias, que Elias viria. Aí o que é que o Novo Testamento faz? Ele interpreta: não era Elias, era um como Elias. João Batista, tá? Foi o último, anotem aí, o último profeta. O último profeta da linhagem do Antigo Testamento foi João Batista. Quem disse? Jesus. A gente vai ver isso depois. Não tem mais profeta. Tem enganadores aí. Só o que tem, tá cheio. Eu vi um lá, eu peço misericórdia a Deus, que eu tenho que assistir para trazer para vocês no YouTube. Tem um lá que prometendo a mulher, né, que o filho dela estava no céu. Até aí, se ele foi crente, estava tudo bem. Mas depois é como se o menino tivesse descido sobre ele e ele tivesse encarnado. Eu disse: é Satanás puro. E ele começou a falar, e a mãe chorar, e cair os dois no chão. Eu estou no céu, eu estou no céu. Ele falando. Isso é uma heresia terrível. E se vocês soubessem que essas igrejas que tem aí, neopentecostais, elas vivem disso. É o emocionalismo. Aí o que é que faz? Adoece o povo todo se tremendo. Tem pessoas até hoje que participaram de igrejas neopentecostais que vivem numa ansiedade terrível, por causa do grito, por causa do emocionalismo barato. Pé de fogo, tem um pé de fogo, né? Irmã, depois eu vou mandar o vídeo, irmã. Vou procurar de novo amanhã para mandar. A igreja Pé de Fogo, irmão Belzito está dizendo aqui. Versículo 24, perdão. 24, olha o que é que ele diz. Antes da manifestação de João, João Batista, da manifestação de Jesus, tá? Dele, João Batista pregou o quê? Batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. A gente vai dar
uma seguida em João Batista, na próxima pregação, quando a gente voltar para Atos. Eu vou terminar, eu prometo que eu termino esse capítulo. É porque eu tenho que fazer as ressalvas, voltar, porque senão a gente não entende. Tá? Havia uma promessa que ele viria, olha o que aqui diz, verso 25. Quando João estava completando a sua carreira, disse: quem vocês pensam que sou? Não sou aquele que vocês pensam, mas depois de mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Perdão, meus irmãos. Irmão, aí ele continua: irmãos, descendência de Abraão e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviado a palavra desta salvação. Havia uma promessa que o precursor viria, aquele que anunciaria a chegada de quem? Do rei. João Batista é conhecido na Bíblia como precursor, aquele que ia preparar o caminho, aquele que ia nivelar as veredas para que o rei chegasse, antecipar a voz que clama no deserto, que clamava o quê? A chegada justamente do Senhor. Ele estava preparando o caminho do Senhor. E o que era que ele fazia? O arrependimento. Pregava o arrependimento de pecados. Por isso, e batizava. Por isso que o nome dele é Batista. Aquele que batiza. Lembra ele lá no Jordão? Estava lá, batizando. E o batismo era: arrependam de seus pecados. Arrependam de seus pecados. A necessidade. O que era que João Batista pregava? A necessidade de mudança de vida do povo. A necessidade de mudança de vida do povo. A história de João está em todos os evangelhos. Todos os evangelhos. A sua vinda foi predita pelos profetas. A gente vê depois. Isaías falou dele. Malaquias falou dele. João veio preparar, abrir o caminho para o Senhor. Foi uma voz forte e corajosa. João Batista é conhecido como pregador impoliticamente correto. Politicamente incorreto. Pregava o que tinha que pregar. Voz forte e corajosa. Anunciava o que? A chegada do Messias. E é interessante que ele batizou Jesus. O Espírito Santo foi descido sobre Jesus naquele momento. E uma voz do céu disse: esse é meu filho amado em que eu tenho prazer. E um dia nós fomos batizados com o Espírito Santo de Deus. Nós temos várias características desse homem. Uma voz poderosa. Ele sempre declarou: eu não sou o Senhor. Eu não sou aquele que vocês pensam que eu sou. Não. Ele é superior a mim. Ele diz aqui: eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Essa era a humildade de João. João era um homem justo e santo, separado por Deus desde o ventre da sua mãe. Interessante, né? Pessoas correndo atrás de milagre. Me diz aí quantos milagres João Batista fez. Sabe quantos milagres ele fez? Eu vou contar para vocês. 0. Nenhum. O papel dele era pregar aquele que salva, aquele que cura, aquele que renova, aquele que restaura, aquele que tirou o nosso coração de pedra e colocou um coração de carne, aquele que restaura, aquele que enviou o Espírito Santo de Deus, aquele que está clamando para que a igreja continue no poder do Espírito Santo, falando, testemunhando. Ele veio para isso, por isso, para anunciar. Não fez nenhum milagre, usava as roupas de profeta ainda do Antigo Testamento, cinto de couro, pele de camelo ou pele de animais. Era isso que ele fazia. Jejuava e orava juntamente com os seus discípulos e ensinava. João Batista tinha uma personalidade forte, pregava o batismo com arrependimento, batizava nas águas, pregava ele ia de encontro com as autoridades. Quantas vezes, o que era que ele anunciava? O reino, arrependa-se e creia. Ele nunca batizou com o Espírito Santo, não. Ele disse: virá um depois de mim, que batizará com o Espírito Santo e com água.
Sua pregação era para multidões. Ele pregava à beira do Jordão. Era corajoso, forte e frontal. Frontal a pregação. João repreendeu religiosos, os fariseus, os saduceus, os políticos da época. Por isso que a voz dele era frontal. O cara que ele dizia hipócritas, raça de víboras, essa era a pregação dele, era dura. O cara que ele dizia produza frutos de arrependimento, produza frutos de arrependimento. A árvore, se ela não der fruto, ela não serve para nada. Sofreu martírio com a cabeça do prato, foi entregada lá a Herodias, mas nunca deixou de pregar. Foi decapitado, mas anunciou o precursor, e o precursor nasceu e veio, e nós celebramos hoje a sua morte, mas a sua ressurreição na cruz do Calvário. E estamos aqui para bendizê-lo nessa manhã, para adorá-lo, para colocar as nossas vidas diante dele, em estado de adoração, clamor, obediência na fé. Que as nossas vidas possam ser de fato e de verdade dele. Amém, igreja do Senhor? A gente continua, vai continuar aqui de João Batista, tá? Aí depois vai ter a morte de Jesus, ressurreição de Jesus. Tudo isso é a pregação, para a gente lembrar quando é o que nós fazemos em missões. Oremos em nome de Jesus para que nesse momento nós possamos fazer as divisões de sala. Em nome de Jesus. Oremos. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo. O Senhor tem sido bom. O Senhor tem dado provas que é bom. Em todo o tempo o Senhor é bom, ó Deus. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Senhor, porque nessa manhã nós celebramos, ó Deus, a morte e a ressurreição de Cristo, que Ele fez por nós na cruz do Calvário. E o nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive e reina para todo sempre. Ele está com a sua igreja na palma das suas mãos, conduzindo a vida, conduzindo a nossa história. Não cai, ó Deus, do céu nem um passarinho, nem uma folha de árvore que não esteja no seu controle. Que nós possamos, ó Deus, nessa manhã, ó Deus, aprender e a viver conforme a sua vontade e o seu querer. Ó Deus, nos ajuda, ó Deus, a ser santo como o Senhor é santo, separados para o Senhor, separados do mundo, separados das nossas paixões. Nos livra de todo e qualquer mal, de qualquer tentação que venha, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, estar cheios do Espírito Santo de Deus. Traz, Senhor Deus, através da tua igreja, a plenitude do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos, ó Deus, estarmos completos. Que nós possamos, ó Deus, exultar. Que nós possamos ter a alegria de viver, ó Deus, para a tua glória, para teu louvor, para a tua adoração. Nos ensina, Senhor, a fazer a tua vontade. Ó Deus, que o Senhor possa capacitar cada professor nesse momento, os nossos amados irmãos que estarão assistindo a palavra, participando, sendo praticantes da tua palavra. Todos nós, ó Deus, com os corações diante de ti, quebrantados, contritos e compungidos. Tudo isso nós te pedimos nessa manhã. Oramos e te agradecemos, ó Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, meus amados? Estamos divididos em salas de EBD, em Cristo, em Cristo.